Boa tarde, pessoal. Eu sou o Hernani Azevedo, vou apresentar hoje a palestra para vocês sobre o Nginx. Sobre o Nginx, que é um servidor de proxy reverso. Nginx é um software russo. Eu gosto desse logo aqui, que é o primeiro logo original da aplicação. Hoje em dia é um logo verde, bem mais simples, mas esse aí ficou bonitinho. É o logo inicial do aplicativo. Ele foi escrito por um russo. Basicamente, teve em mente algumas ideias para escrever ele, que eu vou expor depois. Aqui tem um roteiro do que a gente vai ver hoje, para a gente ter uma ideia. Então vai ser a apresentação do que é o Nginx. Web 2.0, o que ela muda no conceito de servidor, tanto de aplicação quanto de cliente, o tráfego que é utilizado na internet. O HTML5, que também vai vir outras mudanças bem importantes, que ainda não está nem no início ainda, tem muita coisa que vai vir. O protocolo Speed da Google, que vai se tornar outro padrão, pelo menos para sites com grandes volumes de acesso. E o Nginx fala Speed, já implementa. Vamos preparar um servidor para grandes cargas, suportando inicialmente 100 mil usuários conectados simultaneamente em um único servidor. Vou mostrar como é que se faz isso, como é que se prepara o kernel, como é que se prepara o Nginx para aguentar esse volume de requisições de conexões simultâneas. Depois a gente vai ver servidor de aplicação, porque o Nginx ele é só um proxy reverso. Tudo que é conteúdo dinâmico, ele vai repassar para um servidor de aplicação que vai processar e vai enviar o conteúdo para o usuário. A gente vai ver como é que faz o balanceamento de carga entre esses servidores de aplicação. Depois a gente vai ver como é que faz SSL, que é uma maneira que é muito fácil de implementar no Nginx, que hoje é basicamente um padrão da web. Todos os sites praticamente estão utilizando SSL e é de fácil implementação, e vai ver que com o Nginx basicamente servir HTTP ou HTTPS é praticamente a mesma coisa, só tu ter o certificado ali e dizer para ele, está aqui o certificado, já está falando SSL. O conteúdo estático, a gente vai falar sobre compressão de conteúdo estático, tá, e cache local no servidor de Nginx, sem ser repassado essa carga para o servidor de aplicação. Cache de conteúdo dinâmico, tudo que vem do teu servidor de aplicação, a gente pode fazer cache também no Nginx para desonerar a carga do teu servidor de aplicação. E aí depois as perguntas e respostas. Bom, vamos lá. O que é o Nginx? Próximo. Nginx, como todo mundo já notou, se pronuncia Engine X, motor X. Ele é distribuído sob licença BSD, escrito por Igor Sisayov. Tá? Ele tem 10 anos, em 2014 ele está fazendo 10 anos esse software, então ele é relativamente novo, se vocês vão ver, comparado aos outros servidores web que nós temos disponíveis. Ele é utilizado normalmente nos sites de grande volume de acesso, como por exemplo o Gmail, é um site que pode utilizar, tem o Facebook, Pinterest, Instagram, WordPress. Esses sites utilizam o Nginx, tá? Exatamente para conseguir ter performance para entregar o conteúdo para os seus usuários e também aguentar o volume de conexões que ele recebe. Isso por causa da estrutura do Nginx, que ele não é baseado em threads, tá? Ele é baseado em eventos. Ele controla as conexões baseadas em eventos. Então não tem como, por exemplo, um Apache, eu falo do Apache por ser o mais comum e mais conhecido. O Apache ele utiliza threads, então cada thread que tu tem na memória, em execução, vai receber uma conexão. Já o Nginx ele tem uma thread para cada processador, para ele evitar de ficar chaveando entre threads, muito, e ele simplesmente usa epool, por exemplo, para gerenciar eventos e aceita múltiplas conexões. Então cada processo, cada thread que tu vai ter do teu Nginx vai processar aqui, por exemplo, a gente vai fazer uma configuração, eu vou botar 2048 usuários conectados simultâneos. Como ele é baseado em eventos,
Esses usuários que estão conectados, eles não utilizam praticamente memória nem CPU. Ele vai fazer o seguinte, tem o gerenciador de eventos. O gerenciador de eventos vai dizer, olha, tem uma nova conexão. Ah, beleza, então eu estou ocioso, vou processar essa nova conexão. Aí, beleza, terminou de processar a nova conexão, aquele evento vai ficar ocioso, ele não está usando a tua thread. Simplesmente o outro lá, opa, sinalizou, ele mandou algum conteúdo, um request. Então ele vai lá, vai ler, vai processar aquele request, vai fazer todos os seus gerenciamentos. Então é uma única thread gerenciando múltiplas conexões. O servidor de Nginx, ele também ele é feito para alta performance de HTTP. Ele também tem suporte a IMAP POP. Vocês podem também fazer o tráfego de IMAP POP, tanto com balanceamento também para servidores de IMAP POP que estejam numa tua infraestrutura interna. Inclusive, pode fazer esse balanceamento com inteligência, tipo, verificar numa folha de LDAP lá qual é o servidor do usuário e repassar essa conexão para aquele servidor. Mas a gente não vai entrar nesse assunto, aqui a gente só vai falar de HTTP. Ele foi escrito tendo em mente quebrar a barreira das 10 mil conexões simultâneas na aplicação. É bem interessante esse artigo sobre as 10 mil conexões, que era uma barreira que se tinha para grandes volumes de usuários. Então, tu não tinha como ter, por exemplo, uma Apache com 10 mil usuários conectados. Tu ia ter que ter 10 mil threads no teu servidor. Imagina que tu precisaria de memória e de CPU para conseguir fazer isso. Por isso, a utilização de eventos, manipulação por eventos, conseguiu quebrar essa barreira de 10 mil K. Então, ele utiliza a estrutura assíncrona de eventos. Baixo consumo de CPU e memória. Para cada usuário conectado, tá, a conexão é inativa, digamos assim, mas está conectado nele, aguardando o envio ou recebendo uma informação, utiliza 2,5 KB de memória. Então, se a gente tiver 10 mil usuários conectados, é 25 MB de memória que vai precisar para o Nginx trabalhar. Então, hoje em dia, basicamente, qualquer maquininha mais simples já consegue atender um volume razoável de conexões. Bom, utilizado por grandes sites. Ali eu botei exemplos de alguns que utilizam. Facebook, Netflix, Pinterest, Cloudflare, GitHub, WordPress, Tumblr, Instagram, CNET, Time, SoundCloud, Dropbox, MaxDN, etc. Tá, esses daí são grandes usuários de Nginx. Porém, se vocês conhecem os nomes, sabem qual é o volume de conexões simultâneas que eles gerenciam. Aqui a gente tem uma ideia, pela Netcraft, de utilização do Nginx. O Nginx é aquela linha verde ali embaixo, que está gradualmente subindo. O Apache ele basicamente está roubando um pouco do mercado do Apache. Pelo menos assim, em curto prazo eu não vejo o Nginx ultrapassando o Apache. Mais tarde, talvez, isso possa vir a acontecer. Por quê? Porque o Apache ele é muito mais fácil de se configurar, ele tem muito mais módulos e acessórios que tu pode utilizar no Apache. O Nginx é feito para performance e para proxy reverse. Por isso que ele vai subindo, mas devagarinho ali, dependendo da demanda de sites com grandes volumes. Nessa outra aqui, estatística da W3Tech, a gente vê, por exemplo, as cores ali são o volume de estatística assim, do site. Vai os sites mais acessados lá, tipo o Gmail, lá está dentro do top 1000. Então a gente pode ver que quanto menos acesso, ou menos importante for o site, eles estão utilizando a Apache, porque é mais fácil para a pessoa gerenciar. Ele não precisa se esmerar tanto tecnicamente de ler e de ir atrás de configurar um software mais complexo, se o Apache serve o propósito para ele. Então, utiliza a Apache e pode ver que quanto maior é a utilização do site, ou mais top ele é, menos se utiliza. E o Nginx é o contrário. Nos sites mais tops, ele é mais utilizado. Aqui é uma estatística que eu coloquei, que não tem muito a ver com o Nginx, mas tem a ver com como a gente tem que moldar os nossos servidores de web, e uma coisa que a gente tem que ter em mente. Hoje, essa estatística de 2013, ela foi liberada agora no início de 2014, mostra que 38,5% do acesso web ele é humano e 61,5% são robôs.
Basicamente, o robô ele não vai querer o conteúdo estático do teu JavaScript, do teu CSS, da tua imagem, a imagem em alguns casos, mas poucos. Ele vai acessar, ele vai te mandar uma requisição para um formulário, ele vai verificar se tem uma notícia nova numa página, se ele está fazendo feature de notícias, etc. Então, ele vai querer conteúdo dinâmico. Então, isso daí que a gente tem que cuidar. Se tiver muitos bots acessando a tua aplicação, o teu portal, vai pesar teu servidor de aplicação. E isso aqui está cada vez ficando mais comum, mais bots e menos humanos, que é a tendência a seguir. Bom, é Web 2.0. O que a Web 2.0 trouxe para a vida do usuário? Ela trouxe um navegador mais robusto. Ela trouxe uma padronização e uso massivo de JavaScript. Tanto é que, basicamente, todos os navegadores hoje, tu não tem mais como desabilitar o JavaScript. Firefox foi o primeiro a fazer isso. Já lá, tu olhou assim, simplesmente fez a atualização, quero desabilitar JavaScript, é inseguro. Não tem mais como. O navegador não funciona sem JavaScript. A interface, basicamente, das aplicações que estão sendo desenvolvidas hoje em dia são web. Por quê? Porque web tu tem no teu celular, tu tem no teu tablet, no teu computador, teu desktop, e tu pode utilizar o mesmo código para fornecer essa aplicação para todos esses dispositivos sem te preocupar com programação. Então, tu vai ter, por exemplo, um sistema numa fábrica, tu pode ter um tablet andando pela fábrica, utilizando o mesmo sistema que está nos desktops do pessoal do escritório trabalhando. Então, a parte mais óbvia é tu utilizar web. Tu está externo na rua, tu quer acessar uma informação da tua empresa, tu acessa via web, no teu celular, por exemplo. Serviços de streaming se tornando cada vez mais populares. E isso daí também afeta a forma que a gente vai servir esse streaming para o usuário. Então, a gente vai precisar, tem um grande volume de usuários conectados por um longo período no teu servidor web. O Nginx também, com a vantagem dele ter conexões por evento, ele pode ter grandes volumes de usuários conectados para fornecer esse streaming. Basta tu ter banda para isso. O volume de tráfego cada vez maior, devido à banda larga, a popularização da banda larga, e cada vez páginas web mais pesadas. Tu acessa uma página web hoje, tu muitas vezes tem 1 megabyte de JavaScript, de imagem, de CSS, de HTML, e por aí vai. Está começando a ficar muito comum compilador C para JavaScript. Hoje a gente tem já um experimento da Mozilla. A Mozilla portou a engine do Unreal Tournament para JavaScript. Então, em JavaScript puro, já se tem a qualidade de jogo do Unreal Tournament. Então, basicamente, só que tu acessa ali para acessar o jogo, baixa 100, 200 mega de conteúdo, de imagens, de som, de JavaScript, que é bastante, que vem junto. Isso aí também gera um grande volume de tráfego que tu tem que entregar para o teu cliente. E aplicações web cada vez mais dependentes de Ajax e requisições Ajax, que é interessante, porque a requisição Ajax ela é simplesmente uma requisição enxuta, que é enviada para o servidor, vai para o teu servidor de aplicação e retorna um conteúdo pequeno de informações. Isso a gente tem que priorizar. E isso vai gerar peso também de processamento no teu servidor. Então, a gente pode utilizar balanceamento dos teus servidores de aplicação com o Nginx de uma forma muito fácil. O HTML5. O que ele vai mudar na web? Vai ser o uso massivo de multimídia, principalmente pela facilidade de tu ter tags de áudio e vídeo. Tu não tem mais flash, tu não tem que ficar adicionando applets na tua página. Não precisa mais ter um conhecimento de flash, etc., para ter uma animação mais interessante. Tu pode utilizar SVG, tu tem o Canvas no HTML5, tu tem o WebGL também, então tu faz conteúdo 3D, todo ele em HTML. E isso aí vai te gerar também, muitas vezes, mais conteúdo de JavaScript que tu vai fornecer para o teu usuário, que é conteúdo estático, e separado do teu conteúdo dinâmico via Ajax. O WebSocket hoje está permitindo, inclusive, conexões peer-to-peer entre clientes. Tu tem chat, por exemplo, que tu pode utilizar e utilizar câmera, direto de um cliente ao outro, sem passar pelo servidor. Então, o servidor só oferece o conteúdo e a conexão é feita peer-to-peer.
Guarda de dados locais via local storage, também vai gerar a popularização do HTML5 e geolocalização em massa. Isso aí vai ser interessante também para o servidor web de balanceamento. Mais tarde a gente vai ver por quê. Porque num cluster, a gente pode fazer um cluster que vai atender, por exemplo, Brasil. Aí tu sabe via GeoIP que está vindo a conexão do Brasil. Então tu manda essa requisição para o teu cluster de servidores que atende o Brasil. Protocolo Speed. O protocolo Speed da Google, tá? Se pronuncia Speed, que vem de veloz. Ele foi criado pela Google, inclusive é uma marca registrada da Google. Tá? Ele tem o objetivo de reduzir a latência de aplicações web. Como é que ele faz isso? Ele tem o seguinte: ele reduz o número de conexões ativas para o servidor para apenas uma conexão. Normalmente os navegadores hoje, quando eles vão acessar uma página, eles abrem 3, 4 conexões paralelas para o teu servidor web para requisitar o teu conteúdo, como imagens, conteúdo de JavaScript, de CSS e por aí vai. Ele faz da seguinte forma: o protocolo Speed, além dele compactar todo o conteúdo, é todo ele feito em cima de gzip, todo ele criptografado, tá? Ele faz um parser de ele usa um pouco de inteligência. Quando tu vai entregar uma página, ele sabe que tu vai usar, por exemplo, a página da Google, tu vai utilizar o logo da Google, tu vai utilizar um JavaScript, CSS e a página. O que ele faz? Quando ele lê, tu fez a requisição, eu quero a página, ele vai fazer um parser, ele vai ver, ele vai precisar da imagem, ele vai precisar do JavaScript e ele vai precisar de algum outro conteúdo. Ele vai enviar isso numa única requisição para o navegador, sem o navegador ter requisitado esse conteúdo de acessórios que a página vai utilizar. A Google está utilizando isso daí, principalmente no Gmail, no próprio site de buscas deles. Tem uma tendência a se tornar um futuro. Eles estão padronizando isso daí, tá, para fazer o Speed versão 4 do protocolo. E eles querem tornar esse protocolo mais aberto para todo mundo utilizar. O Nginx já trabalha na versão 3, se não me engano, é o 3.1. A última versão já está na 3.1 do protocolo Speed. Ele já é utilizado pela maioria dos navegadores hoje em dia que tem no mercado. Bom, preparando os servidores agora para grande carga. O que a gente vai fazer? Como eu falei, por exemplo, o Nginx ele trabalha normalmente com uma thread para cada processador que a gente tem. Então a gente vai começar agora a fazer a parte de configuração, mostrar um exemplo de configuração para um servidor que ele vai aguentar 32 mil conexões simultâneas. Tá? Pelo número que eu coloquei ali, dá para chegar a 100 mil facilmente, mas eu só vou demonstrar aqui na configuração para 32 mil. Ele utiliza epool no Linux, que era um 2.5 ou superior, então praticamente hoje qualquer Linux moderno tem suporte a epool, que é o controle de eventos. Ele no BSD utiliza um muito similar, que é o KQi. Ele funciona muito parecido com e tão performático quanto o epool. Então a gente vê quantas CPUs a gente tem na máquina. A gente dá um ls CPU e vê ali, CPUs disponíveis. Isso aí a gente vai colocar na configuração depois ali como worker process. Quantos processos a gente vai habilitar que o Nginx inicialize quando a gente executar ele. Limite de Open Files para cada worker, para cada processo. A gente vai configurar lá no kernel e vai dizer que pode abrir até 100 mil file descriptors para aquela thread. Depois, a gente tem ali o Worker Connections, no bloco de eventos. A configuração do Nginx é toda baseada em blocos. Isso aqui a gente está mostrando a configuração básica dele, e ali tem o bloco de eventos. A gente gerencia, muda como é que ele faz a gerência de eventos pelo Nginx. Então a gente vai forçar para ele usar o epool e vai dizer que a gente vai ter multi-accept, ou seja, cada thread ela vai poder aceitar mais de uma conexão simultânea. E quantas vai aceitar? Até 2.048 conexões por thread. Depois a gente vai configurar, por exemplo, o modo de gzip no contexto de HTTP. A gente tem um contexto server, dentro do contexto server a gente tem um contexto HTTP. Também vai, por exemplo, aumentar o timeout do Keep Alive. Aqui eu botei um exemplo, 65 padrão, é 60 segundos. Como a gente tem um baixo custo
de uma conexão inativa, ou seja, já forneceu todo o conteúdo requisitado pelo cliente, e ele vai ficar com Keep Alive, pode dar um tempo mais alto de Keep Alive para ele, para poder dar a chance dele processar e refazer outras requisições. Como ele está usando 2,5 KB de memória, tu pode deixar ele bastante tempo lá ocioso, que não vai te atrapalhar. A não ser que tu tenha um grande volume de usuários conectados que tu precise liberar aquele socket na tua pilha TCP. Basicamente, pega servidores baseados por thread, tu tem que baixar esse tempo, porque aquela thread ficar ociosa, onera o teu servidor. Com o Nginx a gente pode aumentar isso e ter uma melhoria para a conexão do usuário. A gente vai dizer que vai ter até 200 requests por sessão de conexão, o default é 100. E habilitar gzip, por exemplo, é bem fácil. A gente pode habilitar gzip pelo MIME-type, que é enviado de conteúdo tanto estático quanto dinâmico. E aí seta as configurações ali de MIME-type. Próximo. Habilitando cache de metadados no servidor HTTP. Basicamente, o que tu faz? Tu tem teu conteúdo estático ou tu tem cache do teu conteúdo dinâmico. Tá? Isso são arquivos que tu tem no teu file system. Quando tu vai acessar esses arquivos, o servidor web vai acessar, ele vai ter que verificar. Eu tenho esse arquivo no disco? Tenho. Tenho permissão de leitura? Tenho. Qual é a última data de modificação, qual é o tamanho, etc. Que são todos os metadados desse teu arquivo. Isso vai te gerar consumo de CPU. Então, o Nginx, tu consegue configurar a baixo nível isso, dizendo assim, ó, eu quero que tu faça cache dessa informação. Digo ali, ó, eu quero tempo de inatividade de 30 segundos, validade de 60 segundos. Para quê? 60 segundos. Então, no máximo, 1 minuto depois de eu ter alterado um arquivo em disco, ele vai ver que mudou aquele arquivo. E aí tu pode fazer cache também de erros. Isso aqui te traz uma boa performance no teu servidor web. Tá? Então, tu vai servir ali conteúdo de cache, ele sabe que o arquivo de cache está lá, então ele simplesmente vai lá e manda ler. Ele não verifica se foi modificado, qual é o tamanho, etc. Ele já tem essa informação em cache. Bom, a gente vai fazer também reset de conexões inativas. Para quê? Essas conexões inativas que estão ali, tu não vai esperar o cliente desconectar. Chegou no timeout, isso aqui tu diz para o Nginx, chegou no timeout, tu força. Fecha essa conexão, libera a memória e libera o socket ali para outro usuário utilizar. Sendfile, ele habilita uma função do kernel que faz com que a pilha de TCP/IP, tu possa dizer para ela assim, para a conexão, tu vai fazer o envio de um arquivo estático, por exemplo, de 1 MB. Como é que normalmente se faz se não tiver o Sendfile habilitado? Tá, o file descriptor da conexão e o file descriptor do arquivo. Ele lê um pedaço do arquivo e envia um pedaço para a pilha de TCP. Vai ficar enviando para o usuário, liberou o buffer, lê mais um pouquinho e envia. Utilizando o Sendfile, ele simplesmente lê esse conteúdo para a memória e diz para a pilha, me manda o conteúdo que está nessa posição de memória com esse tamanho, e te vira, kernel. Então, a aplicação fica bem mais performática. O no-push, ele faz com que todo a cabeçalho de resposta de HTTP do cliente seja enviado em uma única pacote para a pilha de TCP. Isso aí também te traz uma boa performance para o envio, para ele não fragmentar pacotes. Aqui a gente vai ter que fazer um tuning na pilha de TCP/IP do kernel, porque senão ele não vai conseguir aguentar 100 mil conexões na pilha. Para isso a gente vai ter que aumentar a memória, dizer para ele que ele tem mais memória no core ali de memória de leitura, para leitura, gravação. A gente vai ter que modificar a pilha de TCP, que são as tabelas de conexões ativas, liberar mais memória também, mais memória por backlog, e diminuir normalmente o time wait e o fim do teus conexões para liberar mais rápido para o outro usuário poder conectar. Bom, vamos lá. Mudando agora, já passamos ali da parte de configuração, basicamente aquilo ali que precisa para aguentar 32 mil conexões simultâneas, que são 16 cores, no caso dessa máquina, com 2.048 conexões, que é muito pouco por cada thread, mas pode
ter um uso bem maior dessas conexões. Tu vai ter agora que utilizar o teu servidor para gerenciar esse conteúdo dinâmico. Como é que a gente faz? O Nginx ele não trabalha, tá, com a parte de conteúdo dinâmico da tua linguagem no servidor. Ele é um proxy reverso. Ele vai passar isso para um servidor de aplicação. Hoje, como é que se faz normalmente? A gente tem o acesso à internet direto num servidor Apache ou em outro tipo de servidor também. Normalmente, com o Mode PHP, ou a PHP é o módulo que fica carregado lá dentro do teu Apache. Então, o Apache vai utilizar essa thread para fazer o processamento daquela requisição e enviar a resposta para o usuário. Então, tu tem uma thread, por exemplo, que está gerando um conteúdo, enviando um conteúdo de uma MP3, ela está utilizando uma thread que poderia estar processando um conteúdo dinâmico, que seria mais valioso, digamos assim, para a tua CPU. No Nginx, a gente tem o Nginx recebendo a conexão e repassando o que for conteúdo dinâmico para o PHP, ou para outro servidor de aplicação. A gente pode utilizar o MicroWSGI para utilizar Python, Ruby, .NET, pode utilizar um Tomcat para repassar requisições de Java e por aí vai. A gente vou demonstrar aqui os protocolos que o Nginx utiliza. Ele utiliza FastCGI e suas variantes, que é o SCGI e o MicroWSGI, para conversar com o PHP FPM. O MicroWSGI, basicamente, que utiliza Python, Ruby, Perl, .NET, e tem mais um monte de linguagens que ele suporta. Na página do MicroWSGI tem essas informações bem detalhadas. Inclusive a API para conversar com o MicroWSGI para pegar mais informações detalhadas da requisição HTTP, conseguir setar cabeçalhos de HTTP, etc., de retorno. Ou pode-se utilizar um proxy de HTTP normal. Tu pode repassar para um Apache de fundo, para um outro cache também, se quiser. Pode passar para um Tomcat em Java, para um Ruby utilizando Mongrel. Pode utilizar Bosch, XMPP over HTTP. Quer fazer Instant Messenger? Pode utilizar Instant Messenger passando pelo Nginx. Numa mesma URL, tu tem lá a URL do teu produto, .com.br, e aí tu vai utilizar /HTTP bind, que normalmente é o caminho do Bosch. Ele simplesmente vai passar pelo teu Nginx e vai repassar essa conexão HTTP para o teu servidor Bosch. Ou outros servidores de HTTP genéricos. Aqui eu vou dar um exemplo de configuração de FastCGI, para verem como é fácil. Simplesmente ali a gente verifica. É um arquivo .php que está sendo requisitado, ele seta o parâmetro do FastCGI, qual o script que eu quero requisitar, que eu quero que seja processado, seto ali o index, que ele vai respeitar, dou um include nos parâmetros padrões, que essa configuração de FastCGI params, ela é um arquivo que vem default no teu Nginx. Quando tu instala, ele instala junto essa configuração. Lá ele tem todas as configurações básicas que tem do FastCGI. E lá tu altera, caso tu queira, alguns detalhes de comportamento que ele vai repassar para o FastCGI. E aí tu pode dizer para ele onde é que está, para qual servidor que ele vai utilizar. Pode passar via conexão TCP ou via Unix Socket. Basicamente, o teu FastCGI, ele tem acesso a todos os cabeçalhos da requisição HTTP, tanto para ler como alterar os cabeçalhos de retorno. Então ele tem como se fosse, mesmo se o teu servidor de aplicação esteja no servidor de back-end, ele vai receber o IP real do usuário, que requisitou, vai receber a assinatura do servidor, do cliente, que foi utilizado, entre outras coisas que foram enviadas no cabeçalho de requisição HTTP. Isso é interessante, porque quando a gente faz proxy de HTTP para HTTP, a requisição vai ser originada de quem? Do teu servidor de proxy reverso, do teu Nginx. Então, tu perde algumas informações. A gente até depois ali no próximo... Pode passar, por favor. Aqui, ó, eu faço um exemplo de requisições HTTP bind, que ele simplesmente repassa ali, ele seta os cabeçalhos de o real IP e forwarded for, que são os IPs que originaram aquela requisição. Mas muitas aplicações daí vão ter que tratar isso para ter para os seus logs, etc., ou controle de sessão, que aquele ali é o IP real do usuário, não é o IP da onde originou a requisição. Aqui a gente vai passar também o host, que é o virtual host que foi acessado. E o proxy pass dizendo para ele que é para fazer um
um proxy normal para um servidor back-end. Agora a gente vai ver o balanceamento de carga entre servidores. Como é que a gente vai fazer para balancear essa carga para mais de um servidor de aplicação que tu tem atrás do teu servidor proxy? Hoje, como é que se faz se tu não utilizar um proxy reverso? Tu tem, basicamente, ou pode utilizar um IPVS ou o próprio Apache fazendo um proxy reverso. Utilizando servidores Apache, por exemplo, com o teu servidor de aplicação de fundo. Aqui tu tem a configuração básica que se usa hoje em dia. O Nginx, ele tem uma mentalidade de ter um servidor de front-end com Nginx, ou pode ter vários também, no caso se quiser fazer balanceamento, porque ele não tem um processamento nele que vai precisar ter a informação guardada. Se precisar, para dizer assim, alguma informação daquele cliente que está conectando e tu precisa balancear isso para outra, guardar isso para outra requisição, e essa requisição pode cair em outro servidor, a gente pode utilizar Memcache também, inclusive para gerenciamento de conexões de sessão para servidores de aplicação. Memcache é um servidor como se fosse, imaginem um banco de dados para ser utilizado em baixíssimo volume de informação, mas ele fica apenas em memória. Então ele é super performático, porque ele fica só com aquela informação em memória. A gente pode ter, depois vou mostrar como a gente faz ali, para criar clusters de servidores de aplicação, utilizando controle de sessão no Memcache. Então, para qualquer servidor que seja balanceado, ele vai ter a informação da sessão do usuário. Então, tu não precisa de utilizar tipo um IP hash, que o Nginx também faz, se vocês quiserem, para dizer, a conexão veio do IPX, essa conexão vai ser sempre enviada para um servidor que foi eleito de back-end. Vocês podem fazer espalhando essas requisições. E hoje em dia, como está sendo utilizado muita conexão Ajax, por exemplo, tu vai acessar um webmail, o webmail ele vai te disparar 4, 5 requisições para o teu servidor. Uma requisição para ver tua cota, outra requisição para ver tua árvore de pastas, outra requisição para ver teus e-mails que estão no inbox, e por aí vai. Então, essas requisições podem ser espalhadas para serem processadas em diversos servidores ao mesmo tempo. Não fica restrito a um único servidor, então tua resposta fica muito mais rápida para montar a página para o usuário. Aqui é uma configuração básica de como a gente faz um balanceamento de cargas com o Nginx. A gente pode utilizar, configura o upstream, a gente pode utilizar servidor, simplesmente, o nome ou o IP de um servidor, aí ele vai pegar, vai assumir que é um servidor interno, né, ou no caso, aquele IP, na porta 80. Pode selecionar a porta, tu pode dizer para ele peso para esses servidores. Tem outros parâmetros que podem utilizar também como falhas. Tu falhou 3 vezes, tá? Simplesmente esse servidor vai estar down. E ele tira esse servidor do balanceamento. Mais tarde ele fica testando para ver se esse servidor voltou para colocar automaticamente. Ou você pode também utilizar via Unix Socket. Pode misturar conexões TCP e Unix Socket. Pode utilizar, por exemplo, o Unix Socket como servidor de backup. Tu tem 2 servidores de aplicação de back-end, mas vocês têm uma cópia local no proxy de vocês. Teu servidor de back-end caiu, ou tua intranet inteira caiu, tá? Mas tu tem o teu servidor de aplicação, uma cópia dele local no teu proxy. Se os 2 caíram, eles vão falhar, ele vai ativar o servidor de backup, e ele pode utilizar o próprio servidor do Nginx para utilizar como backup. E ali no Proxy Pass a gente utiliza, em vez de colocar um endereço que ele vai fazer o redirecionamento para onde ele vai enviar a requisição dinâmica, para o back-end, que é o nome que a gente deu para aquele cluster lá, que se chama upstream, a configuração de upstream. Com isso, a gente pode utilizar caches de memória e criar clusters de aplicação. Basicamente, o que se faz hoje, por exemplo, um Gmail, um Facebook. O Facebook é um bom exemplo de utilização do Nginx. Eles utilizam bastante isso daí. Por exemplo, tem aquela página padrãozinha de login. Quando tu faz o login, aquela página de login tu vai cair em qualquer servidor. Vai cair em um genérico, qualquer um que tiver disponível ali de aplicação, ele vai te gerar aquela página. Que normalmente nem é um servidor de aplicação que vai te gerar, vai ser o próprio Nginx, porque é conteúdo estático. Tu vai fornecer o teu login, ele vai pegar e vai passar para um cluster qualquer que ele vai eleger, tá? Ou um cluster default padrão.
Esse cluster padrão ele vai dizer assim, ó, esse usuário aqui é o Hernani. O Hernani é do Brasil, então vamos mandar ele para o cluster Brasil, tá? Que gerencia as informações do Brasil. Por quê? Porque quase certo que todos os compartilhamentos que eu for fazer, curtidas, etc., todo o acesso que eu vou ter à informação dinâmica vão ser de pessoas do mesmo grupo, que é o grupo brasileiro. Então, a gente agrupa mais essas informações. Tu consegue ganhar em performance para o teu servidor de aplicação. Tu pode dividir isso em diversos servidores de aplicação. Estes servidores de aplicação, eles podem ter, como eu falei, aquele paralelismo e utilizar a tua sessão, teu controle de sessão, em main cache. Então, tu tem lá o main cache e toda a configuração que tu queira do usuário, a informação que tu queira compartilhar entre sessão. E tu não vai utilizar isso em disco. O main cache ele tem suporte a praticamente todas as linguagens que tem hoje. Tem o Redis também, que é outro servidor similar ao main cache, que também pode ser utilizado. Que também tem a mesma função do main cache. Então, pode compartilhar essa sessão utilizando um servidor, tipo um banco de dados em memória de alta performance. Esses clusters também podem ser utilizados por uma coisa bem interessante. Por exemplo, eu não sei se alguns de vocês já viram, Facebook. Esses tempos eu estava usando o Facebook e apareceu uma mensagem para mim. Olha, você foi eleito para utilizar uma versão beta teste do Facebook. Eu, ok. Modificou todo o meu Facebook. Ficou todo diferente, parecido com o que é hoje em dia utilizado. Como é que eu vou fazer se eu estou acessando facebook.com? É a mesma URL, é o mesmo servidor de aplicação para todo mundo. Mas não, quando eu faço meu login, ele sabe, o Hernani? Não, o Hernani é no cluster lá beta teste. Passa o cara lá para o servidor beta teste, onde tem a aplicação nova. Então, todas as requisições que vão ser passadas, vão ser repassadas para aquele cluster, porque ele sabe, pela cookie, quando eu estou fazendo a requisição, que eu faço parte daquele cluster. E aí ele despeja para qualquer um dos servidores de aplicação, fazendo o balanceamento que estão atrás. Assim que é feito. Bom, falar um pouco sobre o SSL, para demonstrar como é fácil utilizar SSL no Nginx. Basicamente, numa configuração de servidor que a gente tem padrão, a gente só habilita dizendo que no listen é a porta 443. E diz para ele, o SSL está on, e aqui o certificado e aqui a chave. Só isso que precisa. Mais nada. Então, basicamente, querem copiar e fazer um cut and paste da tua configuração de servidor, tanto HTTP quanto HTTPS ficar igual, só copia o bloco do teu servidor e num bloco é a porta 80, no outro bloco é a porta 443, dizendo o SSL e onde está o certificado. Então, é fácil, indolor, e tu tem toda essa carga de processamento, de criptografia, no teu servidor de proxy reverso, e deixa o teu servidor de aplicação para servir a aplicação. Utiliza a CPU dele para aplicação. Conteúdo estático. A gente pode também utilizar ele para comprimir, compactar esse conteúdo que vai ser enviado para o teu cliente. Isso, hoje em dia, quando a gente vai utilizar acesso para aplicações através de celulares, de mobile, de 3G, ou do próprio notebook utilizando uma conexão 3G, uma conexão de baixa velocidade, isso faz uma grande diferença. Vai pegar uma biblioteca JavaScript de jQuery, por exemplo, de 120 KB, compactada vai para 20. Imagina, simplesmente, em vez de tu baixar, se demora para baixar 100 KB, tu demora 1 minuto, para baixar 20 KB ali, tu vai demorar 15 segundos para ter o mesmo conteúdo. Hoje, todos os navegadores praticamente aceitam o conteúdo compactado com gzip. Aqui a gente tem uma outra manha. O Nginx pode ter um grande ganho de performance e baixar o consumo de CPU. O conteúdo que é servido estático, a gente pode compactar ele com um gzip local. Então, por exemplo, a gente vai ter lá jQuery.js no diretório, a gente pode ter também o jQuery.js.gz, já previamente compactado. Quando o cliente faz a requisição, ele verifica lá, tu aceita deflate, gzip, etc. Aceita. Ele já verifica se existe o arquivo compactado no disco. Se existe, ele já pega o conteúdo compactado e envia para o cliente. Ele não precisa perder tempo compactando aquele conteúdo. Então, isso é interessante quando tem aplicações de grande performance. Por exemplo, tu vai pegar os teus servidores de portais de web. Esses portais web, quando ele atualiza o conteúdo, ele apaga o arquivo gzip,
pega o arquivo novo que foi alterado, compacta e deixa ali. Ele usa só uma vez a compactação. E aí, em vez de ter aquele tempo de compactação e envio para o usuário, ele já pega o conteúdo compactado. Isso é feito através da configuração gzip static. Isso que habilita ele pesquisar para ver se tem um arquivo .gz. O resto é tudo a configuração padrão ali de gzip. Eu botei só para exemplificar como é que isso funciona. Ele desabilita para Internet Explorer de 1 a 6, porque mesmo que ele diga que aceite, conteúdo gzip ele não aceita. Então, em vez de aparecer lixo para o cliente lá, a gente desabilita. Próximo. Cache de conteúdo dinâmico. Conteúdo dinâmico, a gente pode fazer o seguinte. Quando tu tem a página que está sendo processada, por exemplo, um portal de notícias, tu pode gerar aquela notícia uma única vez e dizer que tu quer fazer um cache dela por 5 minutos, 10 minutos, para desonerar o teu servidor de aplicação. Porque muitas vezes ele vai fazer acesso ao banco de dados para mostrar, carregar os teus usuários, comentários de usuários e outras coisas que você pode incluir naquela página. Então, essa página ela pode alimentar um cache. Ele verifica. Tem no cache? Não tem. Então, eu mando para o servidor de aplicação. Aí, quando ele retornar, eu já faço o cache. Por exemplo, o Globo.com é um grande usuário de cache de conteúdo dinâmico, que é gerado no servidor de back-end. Ele alimenta um cache. E quando tu acessa a página, tu está acessando o conteúdo gerado pelo cache, e não o conteúdo gerado dinamicamente. Aquele conteúdo já é antigo, mais gente já visualizou. E ele é atualizado periodicamente. Com isso, a gente pode utilizar todas as ideias que foram mostradas aqui, onde tu tem o Nginx, fazendo balanceamento de carga para servidores de conteúdo dinâmico, esses servidores de conteúdo dinâmico alimentando um cache, que esse cache já pode ter também o próprio conteúdo compactado lá dentro, e arquivos locais que são estáticos, porque o arquivo que é estático, tu não precisa estar no teu servidor de aplicação, ele não precisa ficar perdendo tempo de te fornecer esse conteúdo estático, ele já é fornecido pelo Nginx, ele não chega no teu servidor de aplicação. E já podemos também, inclusive, compactar o teu conteúdo em disco. É isso aí. Agora, tem esse aqui. Quem é que tem alguma pergunta, fica aberto. Opa, não sei se eu entendi direito, mas o Nginx ele é recomendado para requests rápidos. Um exemplo, eu posso utilizar o Nginx para requests que são de long time running, sei lá, um upload de 500 MB, um download de 500 MB, eu posso usar ele para isso? Ou eu estou tomando conta daquela thread e não vou poder mais ter tantos requests em paralelo? Pode. Inclusive, a estrutura do Nginx, ele aguenta um grande volume de usuários conectados, mesmo que seja ativa a conexão, que esteja fazendo transferência de arquivos, e ele é bem performático para isso. Tanto é que o Netflix usa para servir conteúdo de streaming, também utilizado o Nginx para fazer esse streaming. SoundCloud, Dropbox utilizam também o Nginx. Na tua configuração ali, tu mostrou que o Nginx acessando o cache, né? O Redis. Sim. Como é que isso funcionaria? Ele vai pegar o padrão de URL e cachearia? Esse código fica nele? Como Sim. funciona isso? O cache do conteúdo dinâmico, tu pode dizer como é que tu quer esse cache. Tá? Tu pode fazer esse cache dizendo assim, ó, se eu tenho uma cookie setada, essa cookie está setada, então tu não faz cache. Tá? Se tu tem uma requisição GET, por exemplo, com alguns parâmetros, tu pode colocar isso na string que ele vai utilizar como se fosse a chave de acesso daquele conteúdo. Então, quando tu tem, por exemplo, uma página de notícias, e aí tu vai rolar a página de notícias, tu vai pegar, por exemplo, a próxima página, ele vai pegar, quero a página 2, isso aí ele pode passar para um parâmetro GET, e ele vai gerar cache daquela segunda página também. Porque isso daí vai estar na chave de acesso para o conteúdo de cache. Não, isso daí é nativo dele. No caso de conteúdo para streaming, tipo vídeo de longa duração, quando o usuário vai fazer
quer recomeçar a ver o vídeo desde o início e ele não tem o cache no browser, por exemplo, o Nginx é capaz de alguma maneira, ajudar isso. Ele vai ter que refazer uma conexão com o servidor de aplicação para saber em que ponto que estava a transmissão do vídeo, coisa assim. Porque, por exemplo, eu também me refiro, por exemplo, a alguns sistemas sofisticados como o Amazon Instant Video, em que o usuário, além do streaming de vídeo, ele tem um monte de informações de metadados dos vídeos relacionados e tudo mais, que correm em paralelo. Isso deve confundir bastante. Como é que o Nginx lida com esse tipo de coisa? Aí ele tem módulos para gerenciamento de conteúdos de streaming. Isso aí são módulos adicionais que tu pode utilizar com ele. Inclusive o Nginx, ele não tem módulo dinâmico. A gente tem que compilar o Nginx habilitando os módulos que a gente quer. Então ele fica bem performático porque ele não tem carga dinâmica de biblioteca. Ele simplesmente tem um código estático. Apesar de que também dificulta para a tua configuração. Por isso que eu digo que o Apache é mais flexível para tu brincar e utilizar módulos, por exemplo, que tu não tem que ficar recompilando Apache. O Nginx tu tem que recompilar. Boa tarde, Hernani. Você falou bastante de cache usando o Nginx. Você vê alguma vantagem comparado a usar o Vanish em vez do Nginx? A vantagem é apenas se tu for utilizar o Vanish para um conteúdo de um servidor de aplicação que está toda a inteligência da requisição no teu servidor de aplicação. O Nginx ele é recomendado mais quando tu tem o tratamento de diferenciar, por exemplo, eu quero que o conteúdo seja utilizado cache apenas quando ele está com uma cookie habilitada, quando não está. Eu quero fazer balanceamento de carga para servidores que estão em back-end. Ele é mais performático nessa parte, e principalmente na parte de conexões simultâneas, usando o ePool, utilizando eventos. Por isso ele é mais performático. Os testes que eu fiz de cache e de proxy entre Apache, Vanish e Nginx, o Nginx sempre foi muito mais performático que o Vanish para entregar conteúdo. Agora, eu não cheguei aí a fundo para descobrir o porquê que o Vanish não foi tão performático, porque deveria, teoricamente, ser performático. Ele foi feito para isso também. Com relação a SSE, autenticação via certificado, ele, enquanto proxy, ele trabalha direito nessa questão de transferir as credenciais, etc., em variáveis de ambiente ou coisa parecida, que nem o Apache? Sim, ele pode fazer esse gerenciamento mais profundo de certificado, utilizando o certificado de cliente também, se for o caso, repassando isso para o teu servidor de aplicação. E tu diz, no caso de o cliente fazer uma autenticação, fornecendo o certificado, ele repassa para o teu servidor. Se for proxy HTTP, ele vai te repassar isso daí, tá? Que ele vai passar para um servidor HTTPS de fundo, passando o conteúdo. Então, daí ele simplesmente faz só streaming do tráfego, ele não interfere no conteúdo. Ele faz isso também. Boa tarde. Boa tarde. O Apache e o Nginx, eles podem coexistir os dois para disponibilizar o serviço. É recomendado fazer isso ou deixar somente o Nginx trabalhando sozinho? Tu pode utilizar, dependendo do teu caso, do que tu quer fazer. Tu pode utilizar um Apache como teu servidor de back-end para processar a tua aplicação nele, caso tu goste de usar a tua aplicação nele, ou utilizar algum módulo que só tenha no Apache, tu tenha necessidade de utilizar, e pode utilizar o Nginx para fazer balanceamento e fazer cache desse conteúdo. Certo, e eu teria perca de desempenho utilizando dessa forma? Não, tu vai ter teu desempenho normal do teu servidor de aplicação Apache. O Nginx não vai te dar uma sobrecarga muito grande no conteúdo ali, numa tratativa para fornecer o conteúdo. Ele é bem performático para isso. E em conjunto com o Nginx, que tipo de banco de dados é aconselhável utilizar? Que hoje se utiliza mais um MySQL para estar suportando, trabalhando junto com o Apache, né? Sim, mas tu diz o que exatamente? Para aplicações web, para um site aplicações web. Isso aí vai depender do gosto do cliente, e isso daí
é o teu servidor de aplicação que vai utilizar, não é o Nginx. Entendeu? Porque o conteúdo que precisa ser processado, que precisa de uma inteligência, de ter o teu script, o teu código lá, o teu Java, teu Python, Ruby, ele vai mandar para o servidor de aplicação. E esse servidor de aplicação vai escolher qual banco de dados ele vai utilizar. Isso aí não é o Nginx que vai utilizar banco de dados. Tá, em relação ao SSL e no Apache tem um modo rewrite para estar reescrevendo o URL. Sim. Eu notei que no Apache, quando eu coloco o SSL, ele chega a pesar um pouco mais o servidor, ele exige um pouco mais do processamento. Isso acontece com o Nginx também ou não? Acontece, mas é muito pouco. Muito pouco? Pouco. E aí, no caso de grande volume de dados, a gente utiliza o SSL no Nginx para desonerar o teu servidor de aplicação. Então, tu tem um servidor mais robusto, tu pega uns servidores hoje comuns aí com 8 núcleos, isso aí ele faz brincando 100.000 usuários conectados no teu servidor. Certo. Na maioria dos meus servidores tem cerca de 200 usuários simultâneos. Hoje eu estou conseguindo atender com o Apache, mas meio que pesado. Sim. No Nginx, seria a próxima aposta, eu teria um jeito de eu monitorar, ter um monitoramento do meu servidor para que eu diga, você precisa de tanto de memória, precisa de tanto de processador, para eu ter um dimensionamento do que eu vou precisar? Basicamente, como é que se faz hoje? No teu caso, sim, se tu tem um grande volume de usuários, e principalmente usuários conectados, ativos, o Nginx é bem aconselhado nesse caso. Tu coloca o teu Nginx na frente e ele vai repassar esse processamento para o teu servidor de aplicação. Tá? No caso, tu vai verificar, tu vai colocar uma monitoria, um Zabbix, por exemplo, ou alguma coisa que tu vai monitorar a saúde do teu servidor de aplicação, e aí tu vai ver, está pesando. Então, tu pode adicionar outro servidor de aplicação para distribuir um pouco mais essa carga. Ou tu pode ir mais a fundo e verificar o que está pesando nas requisições. Uma coisa que pode habilitar, por exemplo, num log de Nginx, quando tu vai fazer o upstream para um back-end, ele tem como logar quanto tempo que o servidor de back-end demorou para atender a conexão, fazer o two-way handshake da tua conexão TCP, se for conexão TCP, né, se não for via socket. Quanto tempo ele demorou para responder à tua requisição, tá? E quanto tempo ele demorou para concluir todo o envio do conteúdo. Então, basicamente, tu pode chegar ali no teu log do Nginx e analisar, meu servidor lá está com uma CPU meio pesadinha. O que está sendo repassado de requisições para ele? E aí, o que está demorando mais? Tu vai lá e tu começa a ver quantos milissegundos cada requisição está demorando para ser respondida pelo teu servidor de aplicação. Então, tu consegue ver mais claramente na tua aplicação quem é que está te onerando. E aí tu consegue uma aplicação melhorar. Que ficaria monitorando não teria, só através de logs mesmo. Através de logs e uma monitoria mais ali da máquina em tempo real. Se ela tiver, se tua aplicação ficar lenta, tu vai lá e olha como é que está a saúde das tuas máquinas. Tá, e manter a aplicação junto com o mesmo servidor físico do Nginx é aconselhável ou não? Pode fazer também. Isso daí é só com... Dependendo do volume de acessos que tu tem, pode fazer, tranquilamente. Certo, seria isso. Obrigado. De nada. Avança 2 slides. Não, esse ficou meio apagado. Mas tá ali. Inclusive, eu vou colocar os slides da palestra nessa URL, intelnews.com.br, que é onde eu tenho meu blog. Então, vocês acessam essa URL, vocês vão cair no blog e vai ter os slides ali para ter todas essas configurações, etc., ali mais facilmente. Mais em mão, em vez de ficar procurando. Deixa eu te perguntar, a minha restrição para passar tudo para o Nginx sempre foi com relação à minha aplicação, que eu tenho uma parte que ela roda em Python hoje, com CharPy, e uma parte rodando em PHP. Sim. Você tem teste de performance do Mode PHP versus o PHP FPM, né? PHP FPM. Isso. É basicamente a mesma performance. Mesma performance. Mesma performance. A vantagem do PHP FPM para o Mode PHP é que tu pode dizer para ele quantas threads tu quer, quantas requisições ele vai aceitar simultaneamente, qual o limite de memória para aquela aplicação. Então, tu pode ter um PHP FPM rodando diversos contextos de aplicação.
tu pode setar o ID e GID para cada thread do PHP. Isso é interessante para provedores, porque o provedor vai lá e te oferece um FTP. O FTP vai ter o ID e GID daquele usuário. Só que quando ele vai gravar, ele está rodando com o owner de Apache. Entendeu? Aí tu vai ter problemas de permissionamento, de acesso a disco. Com o PHP FPM a gente resolve isso. E tu também tem como tu pode dizer quanto de CPU cada aplicação pode utilizar, tu consegue balancear melhor as tuas aplicações. Tem uma aplicação ali que é só utilizada pelo teu suporte para fazer a manutenção de uma aplicação, tu utiliza ela com uma thread apenas, um baixo limite de memória, enquanto a tua aplicação real para o teu usuário, tu pode deixar ela com mais threads e mais memória. Isso aí que o PHP FPM te permite de ganho em cima de um old PHP, por exemplo. Obrigado. De nada. É isso? Mais perguntas? Não? Então, encerrar. Muito obrigado pela presença de todos.